Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 6 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Kyiv, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília. E bom, tivemos mais um ataque aqui em Kyiv com drones Shahed ontem à noite. Quem acompanhou comigo a apuração, o início da apuração das eleições americanas ouviu, né? Eu estava fazendo aqui a live quando começou o ataque aqui em Kyiv. O pessoal pôde participar, sentir um pouquinho o gostinho do alarme de ataque aéreo, o aviso do hotel aqui falando para descer para o bunker e coisa e tal. E, bom, enfim, teve esse ataque, mas não foi nada muito sério. Além disso, a gente tem algumas informações sobre o ataque ucraniano que foi feito aqui no Mar Cáspio. Pela primeira vez nessa guerra, os ucranianos atacaram navios russos no Mar Cáspio, né? O Mar Cáspio é essa grande massa de água que tem aqui, é um lago fechado, né, não tem saída para o mar, mas ele é muito importante porque ele é usado justamente para as exportações de armas do Irã para a Rússia. E aqui no Daguestão existe uma grande quantidade de navios militares russos aqui que foram atacados pelos ucranianos de ontem para hoje. É o primeiro ataque ucraniano contra a frota do Mar Cáspio da Rússia, né? Bom, a gente tem as informações sobre também, lógico, a eleição americana, né? O que muda na eleição americana aqui na Ucrânia? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Velho Virgem, Lula, Tiro Grosso, Tira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem à noite houve um ataque com 63 drones Shahed contra a Ucrânia, principalmente aqui contra Kyiv. Desses drones, 58 foram derrubados, 38 pela defesa antiaérea e 20 por guerra eletrônica. Então, mais uma vez, os drones vieram aqui encher o saco, tentaram acordar todo mundo de madrugada. Não me acordaram dessa vez porque eu estava fazendo a live aqui do acompanhamento da apuração americana, enquanto a gente via lá os resultados, os primeiros resultados da eleição americana, né? No final das contas, os drones foram derrubados, não teve nada no final das contas, mas o propósito dos russos é mais esse mesmo, deixar os ucranianos inquietos. Mas a verdade, eu vou te falar um negócio, é que está todo mundo já meio que acostumado com isso, né? No final das contas, ninguém dá muita bola para esses ataques, né? Raramente consegue atingir alguma coisa. Enfim, agora, a grande notícia de ontem para hoje foi justamente os ataques no Mar Cáspio. Então, pela primeira vez, os ucranianos, aqui, de acordo com fontes na marinha ucraniana, o GUR, né, que é o serviço secreto aqui ucraniano, conseguiu fazer ataques em navios russos no Mar Cáspio, né? Os drones atingiram 2 grandes navios no Daguestão, um navio Projeto 11661 e o Projeto 1161K. Ou seja, são duas fragatas diferentes que foram atingidas ali na questão deste modelo aqui, tá? A gente tem algumas imagens aqui, isso daqui mostra justamente o momento em que foi atingido dos casos aqui, ó. Sukabliat, né? Sukabliat é um palavrão, né? Bom, vocês ouviram o tiro de metralhadora, é justamente os soldados russos tentando derrubar o drone antes dele atingir o navio, não conseguiram derrubar o drone e aqui no momento aqui vocês veem que ele atingiu em cheio o navio, conseguiu fazer um bom estrago ali no navio. É lógico que a gente não tem informação se chegou a afundar o navio, mas que fez algum estrago, certamente fez algum estrago nesse navio, né? Esse daqui foi um dos casos. Teve esse outro aqui também que mostra os marinheiros correndo, justamente fugindo do drone aqui. Vamos ver aqui. Olha lá, dá para ver a nuvem ali atrás, a grande explosão ali atrás, né? Os marinheiros escondendo aqui para evitar o drone. Fazem bem esconder, tá? Uma explosão dessa não costuma fazer bem para a saúde. E tem mais essa imagem aqui também que mostra um outro drone aqui atingindo também ali o porto do Daguestão, justamente a frota russa do Mar Cáspio, né?
Ou seja, não dá para saber se é o mesmo ataque visto de ângulos diferentes ou se são ataques diferentes aqui, mas o fato é que os ucranianos fizeram esse ataque contra a frota russa do Mar Cáspio, ali no Daguestão. A gente também teve a informação de que pela primeira vez os ucranianos usaram esse M712, que é uma bomba de precisão lançada por M777, então é lançada por obus, e atingiram uma série ali em Kursk, atingiram uma torre de comunicação em Kursk dos russos. Foi o primeiro uso desse tipo de projétil, 2 quilômetros de distância, então conseguiu atingir com precisão a torre de comunicação. Excelente notícia aqui desse ataque feito pelos ucranianos, e a gente tem a resposta positiva, que dá para ver que realmente destruiu a torre de comunicação de forma adequada essa arma, né? Bom, a gente tem essa imagem aqui de soldados ucranianos caminhando em direção à linha de frente, tá? O pessoal pede para desejar para eles segurança e vitória. É lógico que a gente deseja segurança e vitórias a eles, mas eu duvido que isso daqui seja imagem recente, porque soldado nenhum fica andando na guerra juntinho, um monte de soldado assim, porque rapidamente seria atingido por um fogo inimigo. Então isso daqui provavelmente é imagem antiga, o que não quer dizer que não existam soldados indo para a linha de frente de fato neste momento. Bom, um exemplo está aqui os russos reclamando aqui de um ataque que teve na região de Bilororivka, quando os ucranianos retomaram ali a região de Serebriansk, né? A gente falou sobre esse ataque em Bilororivka aqui, e os russos estão reclamando aqui justamente que acabou que não conseguiram avançar, que tentaram avançar, mas não conseguiram. Está aqui a imagem dos muitos blindados russos destruídos pelos ucranianos ali naquela região, nessa falha de avanço russo ali na região ali de Bilororivka, né? Bom, fora isso, na linha de frente não teve nenhuma vantagem. O Pulevolan voltou a publicar os mapas dele, mas com algum atraso, tá? Isso aqui é referente ao dia 4 ainda de novembro. Mas a gente pode ver aqui nenhum avanço na região de Kupiansk, tudo na mesma. Aqui na região de Kriminá, justamente aqui Serebriansk, coisa e tal, também nenhum avanço aqui, nenhuma mudança nessa região aqui. Aqui em Kurahov houve um pequeno avanço aqui das tropas russas, mas coisa muito pequena também, nada significativo em Kurahov. E aqui uma visão mais embaixo de Kurahov, também sem nenhuma mudança significativa, né? Ou seja, a linha de frente continua basicamente a mesma coisa, e não houve mudança significativa nos últimos dias. O Instituto para Estudo da Guerra traz aqui algumas informações sobre soldados da Coreia do Norte. Teria acontecido o primeiro contato entre soldados ucranianos e da Coreia do Norte. A gente não tem imagem disso, não tem confirmação visual disso, mas temos a informação que saiu primeiro na Bloomberg. A gente repercutiu aqui no canal também. O fato não temos muitas informações sobre isso. Só sabemos que sim, já começaram a haver ataques entre a Coreia do Norte e os ucranianos ali na região de Kursk, né? Bom, uma situação preocupante aqui para a Ucrânia, e preocupante para mim também, né? Os russos não atacam a Ucrânia com mísseis Ra-101 já fazem 2 meses, 61 dias. Eles provavelmente estão guardando esses mísseis para ataque durante o inverno. Então, muito provavelmente, eles podem ter produzido 120 mísseis disso daí. Ou seja, o que os ucranianos estão vendo? Esses últimos dias todos têm tido ataque, mas sempre com drone Shahid. Drone Shahid é relativamente fácil dos ucranianos derrubarem, não causa grandes danos. O Ra-101 também é fácil de derrubar, mas ele já causa um dano maior. Então é possível que os russos estejam guardando esses mísseis para tentar sobrecarregar a defesa antiaérea ucraniana, né? Conseguir lançar um monte de mísseis de forma que os ucranianos não consigam derrubar todos e alguns atinjam o alvo. Então, isso é uma grande preocupação. Grande parte desses mísseis está no campo de Engels 2, ali em Saratov, né? Espero que os ucranianos tomem alguma providência com isso daí, porque qual que é o grande risco? Aqui na Ucrânia já está ficando frio, eu tenho falado para vocês. Aliás, esquentou um pouquinho, tá? Estava muito frio há 2 dias atrás, no dia 3 estava muito frio aqui. O dia 4 já deu uma esquentadinha, dia 5 melhorou um pouquinho também. Hoje também, assim, tá frio, mas não tá mais tão frio quanto estava no início. De qualquer forma, a tendência daqui para frente é esfriar cada vez mais, né? E aqui na Ucrânia, como qualquer lugar frio, depende muito de calefação, de energia. Então, um ataque que elimine energia elétrica, por exemplo, da Ucrânia, pode ser altamente prejudicial. Vamos torcer para não ter nada.
Esse tempo que eu estou aqui na Ucrânia, estou só há poucos dias, não estou nem há 7 dias aqui ainda, não teve nenhuma falta de luz, nenhuma falta de internet, nenhuma falta de nada, está tudo funcionando normal aqui em Kyiv. Isso não é, porém, a realidade em toda a Ucrânia. Tem uma série de cidades que estão tendo cortes de luz e coisa e tal, e o grande risco é, com esse ataque com o Ra-101, isso poder piorar a situação do inverno aqui, da Ucrânia no inverno, né? Bom, o Trent Telenko traz uma thread aqui falando sobre a falta de material dos russos, né? E ele traz aqui particularmente sobre o pessoal que fala que não, que a Rússia nunca vai ficar sem material, nunca vai acabar os mísseis russos e coisa e tal. E sim, vai acabar, né? Aqui, ó. A Rússia está perdendo uma infantaria, uma divisão de infantaria por semana a cada 10 dias. Ou seja, um monte de soldados morrendo todos os dias com equipamento conjunto. Isso é uma perda muito grande que eles não têm como repor. A artilharia russa está ficando cada vez com menos capacidade de alcance, porque eles estão perdendo a capacidade de usar obuses de maior distância, né? Então, no final das contas, estamos vendo os russos usando artilharia de 122 milímetros da Segunda Guerra Mundial, provavelmente da Coreia do Norte, ou seja, estão trazendo coisa da Coreia do Norte. Não tem mais produção suficiente de cartuchos, né, de munição para artilharia na Rússia, né? Aqui, ó, metade da artilharia russa, né, usada em 2024 veio da Coreia do Norte. Os esforços da Federação Russa para aumentar isso daí não conseguiu ter efeito ainda, né? Isso sem contar o problema das estradas de ferro, que a gente já está falando há algum tempo, que a estrada de ferro russa está cada vez mais em situação ruim, né? Ou seja, essa ideia de que os russos têm suprimento infinito, isso é errado, né? O Just Because vai além aqui, ele fala que mais do que isso, segundo dito pela imprensa, só 30% da munição de artilharia usada pelos russos são hoje feitas na Rússia. A maior parte é feita ou é de arsenal antigo da era soviética, ou então é da Coreia do Norte. Então, dado que os russos usam uma grande quantidade de munição de artilharia por dia, isso é um problema para eles. Eles não conseguem manter essa quantidade por muito tempo, né? Eles resolveram fazer uma visualização dos vários depósitos de munição da época da Segunda Guerra, né, da época soviética, para ver o que tem ainda de depósito com munição de artilharia. E encontraram um monte de depósitos simplesmente completamente vazios, sem nada, né? Ou seja, realmente os russos estão chegando no final da pilha de artilharia que eles têm. É lógico, eles conseguem produzir mais artilharia, mas não conseguem produzir no ritmo que eles gastam, né? A Rússia, tal como era a União Soviética, sempre focou num modelo de grande uso, de grande quantidade de munição e não necessariamente de precisão. E com isso eles têm essa dificuldade de manter esse ritmo, né? Olha que coisa curiosa, a Rússia está tendo que importar manteiga, né? Eles estão com um problema de manteiga, falta manteiga lá na Rússia. E o curioso é que eles estão comprando manteiga dos Emirados Árabes Unidos. Só que, olha só, a manteiga é fabricada na Ucrânia. Aqui o pessoal trouxe aqui a manteiga, ó. Tá aqui, ó, manteiga com a inscrição em árabe. Então, em tese, essa manteiga foi fabricada na Ucrânia e exportada para os Emirados Árabes Unidos, né? Só que se você procurar aqui, ó, tá aqui, ó, fabricada na Ucrânia, na região de Vinícius. Tá aqui, ó, tem aqui a cidade e tudo mais onde foi fabricada. E isso daqui o pessoal comprou lá na Rússia, ou seja, os russos estão comprando manteiga dos Emirados Árabes, que é manteiga vinda da Ucrânia. Diz que a situação de falta de manteiga lá na Rússia está tão grande que o pessoal está tendo que botar manteiga naquelas caixinhas fechadas, sabe? Que você não pode pegar na prateleira do supermercado, você tem que pedir para o cara para abrir a caixinha para você poder pegar a manteiga, para você ver o nível de problema por lá, né? Bom, vamos falar sobre as eleições americanas e o impacto disso aqui na Ucrânia, né? Como a gente avisou, o Trump ganhou a eleição, já está certo isso, não tem mais nenhuma dúvida. E, é lógico, isso daí tem todo o problema do Trump. Para quem não lembra, o Trump falou em determinado momento que ele ia resolver o problema imediatamente, que antes dele tomar posse, que esse problema da Ucrânia e da Rússia estaria resolvido, né? Bom, ele ganhou. Ele toma posse no dia 21 de janeiro. Será que entre agora e 21 de janeiro o problema da guerra da Ucrânia vai se ter resolvido? Eu duvido muito, né? É o que eu falo para vocês. Todas as falas do Trump durante a campanha foram terríveis do ponto de vista da Ucrânia. Ele falou um monte de merda, falou um monte de pontos de conversa que são claramente propaganda russa, um monte de coisa assim. Agora,
Isso não quer dizer necessariamente que ele vá seguir neste caminho uma vez que está na presidência, né? A grande parte do povo americano é a favor da Ucrânia, então e mais do que isso, o próprio governo americano tem uma característica institucional muito mais forte que outros governos, como por exemplo o brasileiro. Mesmo que ele queira mudar muita coisa, é possível que ele não consiga mudar muita coisa na política americana em direção à Ucrânia, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. É lógico, a sensação de muita gente aqui na Ucrânia é uma sensação de incógnita. O que vai acontecer agora? O que o Trump vai fazer agora? O que o Biden vai fazer agora nesses 2 meses? Porque, né, agora temos 2 meses aí, até o dia 21 de janeiro, mais de 2 meses um pouco, né? Justamente em que a gente não sabe, o Biden continua sendo presidente americano, mas e aí, ele vai continuar ajudando a Ucrânia, não vai ajudar mais? O que vai acontecer nessa história, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse meio tempo, porque como o pessoal está lembrando aqui, ó, bom, o Zelensky ele já cumprimentou o Trump, né, mandou as felicitações e coisa e tal, não tem o que fazer, né, ele não tem alternativa. Provavelmente ele preferia que a Kamala Harris ganhasse, né, para continuar o apoio americano à Ucrânia sem nenhum risco de continuidade. Mas o Zelensky não tem alternativa, ele é presidente da Ucrânia, ele precisa conversar com quem quer que esteja lá nos Estados Unidos. Então, se é o Trump agora, ele tem que conversar com o Trump. Ele falou que busca fortalecer os laços da Ucrânia com os Estados Unidos e coisa e tal. Enfim, está cumprimentando o Trump por isso, né? E tem também o pessoal aqui na Ucrânia que também vê de outra forma, né? Por exemplo, o Kyiv Post coloca aqui que o Biden falhou com a Ucrânia, sinalizando fraqueza que o Putin queria. Ou seja, o Biden impediu que a Ucrânia usasse armas americanas contra alvos na Rússia, demorou para entregar um monte de coisa, ainda assim está dando armas a conta-gotas para a Ucrânia. Então, no meio dessa história toda, é lógico, o risco é grande, todo mundo está com uma incerteza muito grande por aqui, mas existe uma ponta de esperança que pode ser que até melhore a situação na Ucrânia, principalmente se o Trump nomear o Mike Pompeo como o ministro das Relações Exteriores americano, né? O Mike Pompeo é fortemente pró-Ucrânia, ele está na equipe do Trump, e ele tinha colocado um plano de dar 500 bilhões de dólares em armamentos para a Ucrânia para acabar com essa guerra rapidamente. E certamente, se o Trump liberar, acabar com esses limites de ataques da Ucrânia contra a Rússia e também entregar as armas que a Ucrânia quer, essa guerra acaba em poucos meses. A Rússia já está desgastada, já está com a economia quebrada, já está numa situação ruim. Se os ucranianos tiverem armas e tiverem licença para usar essas armas dentro do território russo, essa guerra acaba muito rápido. Então, tem essa esperança. A gente não sabe o que vai acontecer. O próximo ponto que a gente tem que observar aqui é justamente ver qual vai ser o gabinete do Trump, quem que ele vai nomear como os ministros dele. Isso deve acontecer ao longo de dezembro e janeiro. Vamos ver como é que a coisa caminha, né? E a gente ficou sabendo, só para você ter uma noção, os AWACS, que eram radares que a Suécia doou para a Ucrânia, né, radares de altitude, né, radares montados em cima de avião, muito úteis para os ucranianos para identificar drones e mísseis à distância. O Biden brecou, tá? O Biden proibiu a Suécia de enviar para a Ucrânia. E ele pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque parte da tecnologia é americana. Então é o que eu falo para vocês, essa história de que o Biden está ajudando muito a Ucrânia também, eu não sei se é verdadeira não, tá? Eu torço para o Trump não ser uma tragédia, para ele ser até melhor para a Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que agora não tem mais nada que a gente possa fazer, a questão é ver como é que vai ser o Trump em relação à Ucrânia. Eu tenho expectativa que vai ser bom, tá? Eu tenho essa expectativa. Vamos torcer. A mesma coisa fala aqui o Kenneth Gregg, né? Aqui, ó. A eleição americana acabou e foi uma vitória grande para o Trump, né? Como eu predisse. Isso vai ser um desastre para a Ucrânia? De forma alguma, eu diria. Existem razões até para ser otimista. Se for jogado da forma correta, isso pode ajudar a Ucrânia a agir melhor dentro da administração Biden. Lembra que a Rússia é muito mais agora muito mais fraca do que era no primeiro mandato do Trump, e o Trump não se segura quando quer alguma coisa. Ou seja, o que ele está dizendo é que se o Trump for convencido a ajudar a Ucrânia de fato, pode ser que ele ajude a Ucrânia de forma muito mais incisiva do que o Biden, né? Se a pessoa que eu acredito se tornar o novo administrador da defesa, ele provavelmente está falando do Mike Pompeo, eu acho que as coisas para a Ucrânia serão muito boas, né?
A administração Biden, o Biden em si como chefe, de fato acabou nos segurando para trás, acabou sendo mais restritiva, né? Ou seja, ele coloca aqui o mesmo ponto que eu estou colocando. O Biden não foi tão maravilhoso assim para a Ucrânia como pode parecer, e no final das contas, se realmente o Trump ficar só na retórica de campanha, né, a retórica de campanha passou, campanha acabou, agora que começa o governo, a história é totalmente outra, né? Vamos ver o que acontece a partir daqui. E um lado positivo que até os democratas aqui estão falando veja o lado positivo, só tem mais 2 meses do Jake Sullivan, né? O Jake Sullivan é o cara que diz que não pode fazer nada, porque não pode escalonar a guerra e não sei o que lá. Então esse cara vai ser sacado, ele sai junto com a administração Biden. Tem pelo menos esse lado positivo, né? A Rússia diz que o Trump não é amigo deles não, que continua os Estados Unidos sendo inimigo, que não vai mandar parabéns para o Trump porque Estados Unidos é inimigo e não sei o que lá e coisa e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, por falar em judiciário corrupto, né, a gente no Brasil sabe muito bem o que é judiciário corrupto, tem uma thread aqui do pessoal lá na Geórgia falando sobre uma grande briga que está acontecendo no judiciário da Geórgia, né? Então, como diz aqui a Ana Gvarshvili, que é lá da Geórgia, aqui, ó, deixa eu explicar para vocês a grande confusão que está acontecendo no judiciário da Geórgia nesse momento. Primeiro, é importante notar que na Geórgia as cortes superiores e a Suprema Corte, bem como as cortes constitucionais, são totalmente corruptas e foram capturadas pelo regime. Ai, meu Deus do céu, me senti tão próximo da Geórgia agora, é impressionante, né? Exatamente o que acontece no Brasil, um bando de corrupto no STF, Gilmar Mendes, Barroso, Moraes, Alexandre de Moraes, cambada de corrupto, filho de uma puta, que tá lá só para ajudar o Lula, só para ter ligação com o Lula, né? Não duvido nada que sejam também comprados pelos russos, no final das contas, o judiciário brasileiro, mas enfim. Então aqui ela está dizendo que o judiciário da Geórgia é totalmente corrupto, né? Um grupo de juízes muito influentes nessa corte, principalmente nas cortes de apelação, controlam todo o sistema. Esse grupo é considerado, chamado comumente lá de clã do judiciário, ou o clã. A gente podia adotar esse nome também, eu acho que tem um clã no judiciário brasileiro também, tá? Vou te dizer um negócio, tá muito parecido com o nosso, muito parecido com o nosso caso. E por favor, não pensem que esse termo é usado apenas por alguns ativistas mais radicais lá da Geórgia, não. Todo mundo usa o termo clã para descrever esse grupo dentro do judiciário que age politicamente. Não, que coisa, bicho. Clã, perfeito, já sei como chamar a coisa, né? E 3 desses juízes que estão desse clã, o Levan Muruzidze, o Mikhail Shinchadladze e o Valerian Tzertvadze, foram inclusive sancionados pelos Estados Unidos, ou seja, os caras têm tanta ligação com a Rússia que já foram sancionados pelos Estados Unidos por corrupção, por ligação com a Rússia. Olha só, presta atenção. A gente sabe que com o Trump presidente dos Estados Unidos agora, a chance de ter juízes brasileiros sancionados pelos Estados Unidos deixou de ser 0. Eu não vou dizer que é uma chance grande não, tá? Eu acho que a gente ainda está longe de ter realmente sanções contra juízes da Suprema Corte brasileira por enquanto, né? Mas agora a chance não é mais 0. Existe uma chance diferente de 0 disso acontecer, né? E bom, o que eles estão dizendo aqui, né? Eu vou resumir o resto da thread aqui para não ficar muito longa, que é o seguinte, né? Normalmente esses juízes, justamente por serem muito visados, eles preferem não tocar nesses casos diretamente. Então, embora eles comandem esse clã judiciário, não são eles que tomam as decisões. Então, eles preferem que todos os casos de corrupção, por exemplo, de fraude eleitoral, como aconteceu recentemente na Geórgia, sejam resolvidos na primeira instância, para nem chegar nesses juízes, para eles não precisarem botar a mão nisso daí, né? Só que houve um caso aqui de um juiz da primeira instância que aceitou um caso desses e deu ganho de causa para o pessoal que está falando que houve fraude na eleição da Geórgia. E aí esse pessoal está apavorado. Por quê? Porque agora eles vão ter que botar a mão nesse caso para votar, eles vão ter que fazer isso, senão a eleição na Geórgia vai ser anulada. E aí, eles fazendo isso, eles estão arriscando ter mais sanções americanas ainda, né? Então, pessoal, essa é a confusão que está tendo lá no judiciário da Geórgia, né? É bom a gente ficar sabendo dessas coisas. Em breve, o Brasil pode ter esse tipo de problema, né? Por falar em Brasil, está tendo um evento lá em Brasília para alertar o Brasil, quem sabe, né, tocar o coração do Lula e dos outros idiotas do governo Lula, da questão de por que o
que o Putin ele está sendo sancionado, ele está sendo tem um mandato de prisão contra ele no Tribunal Penal Internacional, né? É por sequestro de criança. O Putin tem feito uma onda de sequestro de criança. Você sabe o que é isso? O seu filho vai para a escola na região sul da Ucrânia, as tropas russas chegam lá, pegam as crianças todas que estão na escola. O seu filho não é órfão não, mas o seu filho é levado pelas tropas russas como se fosse órfão e você fica na Ucrânia sem o seu filho, perdeu o seu filho, não tem mais contato com ele. Imagina o pesadelo que é para um pai ucraniano, que aconteceu com várias famílias no sul de Kherson, em Zaporizhia, em Donetsk, em Luhansk, e as crianças foram levadas para a Rússia e falam para as crianças que elas são órfãos, que os pais abandonaram elas e não sei o que lá, e aí colocam em lares ou orfanatos russos. Olha a maldade que é feita pelo Putin, né? Então, esse é o caso aí. Espero que o pessoal consiga sensibilizar um pouco os idiotas socialistas, os pinguços corruptos lá de Brasília. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.